Estamos de volta com Cidadania, hoje tratando sobre trânsito, sobre o profissional, o agente de trânsito e transporte. E para conversar conosco sobre o tema e tirar algumas das nossas dúvidas, nós estamos aqui no nosso estúdio com o agente Luiz Correia, que é graduado em Segurança no Trânsito e graduando em Fisioterapia. Ele veio aqui conversar conosco e nos esclarecer alguns pontos sobre o tema trânsito. Luiz, primeiramente seja bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco, debatendo sobre esse tema tão importante que as pessoas às vezes não têm ciência e consciência dessa importância. Mas Herval falava no bloco anterior sobre a questão da mobilidade urbana, sobre a questão da segurança no trânsito, sobre também a questão da educação, né, de como o cidadão ele pode ajudar, tratando agora especificamente sobre uma resolução recente, né, a de número 706, agora de 2017, do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que ela regulamenta, dentre outras coisas, a fiscalização e, no caso, a penalidade ao pedestre que vir a infringir alguma norma de trânsito. Então, nós gostaríamos de saber como funcionará essa regulamentação, como o pedestre poderá ser multado. Olá. Primeiramente, a gente agradece o convite, porque é importantíssimo esse contato com o público, para que o público ele possa ter noção do que é mobilidade. E primeiro, o senhor Evaldo disse uma coisa muito interessante a respeito do pedestre, do respeito ao pedestre. E quando a gente fala em mobilidade, geralmente a gente pensa em veículo. E o Código de Trânsito não. O Código de Trânsito, quando ele fala em mobilidade, ele pensou em pessoa, em gente. E depois é que, logicamente, se envolveu o veículo. A resolução 706, o Código de Trânsito, no artigo 255 e 254, que ele fala, primeiramente, no pedestre, depois ele fala no ciclista, ele desde 97 que ele cita e carecia apenas de uma regulamentação. Aí veio através da resolução 706. Nela, ela dá um prazo de 180 dias para que o município venha se adequar, ele criar um talonário próprio, um documento próprio, em que nós, os agentes de trânsito, nós vamos abordar aquele pedestre que não esteja respeitando o que diz o artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro. São coisas simples. Por exemplo, tem uma faixa de pedestre e o pedestre ele não está utilizando aquela faixa, ele está utilizando outro espaço da pista, da via, e colocando em risco tanto ele como a segurança dos demais veículos. Então a gente vai lá, a resolução diz que é obrigatório ter essa abordagem. Então a gente vai até o pedestre infrator e lá a gente vai solicitar a documentação dele e fazer uma lavratura de um auto identificando e notificando que ele cometeu um ato que está incorreto de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Isso, como a gente já falou anteriormente, isso apenas carecia de uma regulamentação já citado desde 97 pelo Código. Mas ainda não está em vigor, né? Só vai entrar em vigor essa nova regulamentação em abril de 2018. Isso, deu um prazo de 180 dias para que o município possa se adequar e também a própria população possa vir a ter o entendimento necessário do que ela tem ou não que respeitar. Só repetindo o artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro. Na realidade, né, Joyce, quando a gente fala de educação, e principalmente para pedestre, que às vezes a gente pensa que o trânsito só envolve veículos, né, Luiz? A gente realmente tem que ter essa acomodação, essa conscientização primeiro, esse trabalho preventivo, para só depois a gente verdadeiramente, né, aplicar possíveis multas aos pedestres para que eles entendam que eles fazem parte, eles têm direito, tem, como eu critiquei, inclusive aqui, o próprio condutor de veículo que não respeita muito os direitos do pedestre, mas eles têm deveres também. E, na verdade, tem que ser um respeito mútuo, respeito recíproco, né? Porque, muitas vezes, os pedestres encontram uma via, né? Uma faixa de pedestre, eles querem ultrapassar. Exato. E, às vezes, a gente tem que observar todo o trânsito. Será que o carro que vem numa certa velocidade, ele tem condição de parar naquele momento? Aí você vai arriscar a sua vida? Eu digo para vocês, a experiência que eu tive semana passada foi impressionante. Estava com a minha família, com um bebê e uma criança de 8 anos, né, completar 9. E é impressionante, quando a gente chega na faixa de pedestre, coisa assim, impressionante mesmo. O carro, ele parece que ele vê de longe a faixa de pedestre. Sabe, é impressionante. E ele já vai reduzindo a velocidade. E é um respeito grande. Claro, como você observou também, você não vai passar feito louco na faixa de pedestre, porque às vezes o carro não tem como fazer isso.
Mas se ele tiver uma distância que seja possível, ele para. Tem um direito, é uma integração de todo mundo. E por isso que envolve. Trânsito é integração com a sociedade. Trânsito não é só regra, não é só fiscalização, não é só aplicação de multa. A sociedade tem que se conscientizar. Por isso que a gente está dando toda essa importância e vamos voltar a tratar bem muito mais sobre trânsito municipal. Inclusive, fica à vontade. Permite, não tem no código, não tem resolução, mas o que a gente orienta ao cidadão que vai utilizar a faixa de pedestre é que ele utilize o velho sinal da mão estendida para que o carro possa observar o interesse dele em utilizar a faixa, que também não utilize o celular ao atravessar a faixa, que também é um erro do próprio pedestre. Ele simplesmente coloca o celular no ouvido e atravessa a faixa sem observar se o carro que vem próximo a ele vem numa velocidade que dê para ele fazer a frenagem de forma segura. Então, que também tem todo um detalhe, que não é complicado, é coisa bem simples, que você possa estar olhando para o lado direito, o lado esquerdo, possa observar se há a condição desse veículo parar, e também que você, quando estiver com criança, dê a mão à criança para que ele possa também atravessar a faixa de forma segura. E tem detalhes interessantes que o município, esse sim, ele também tem que ser um corresponsável. Ele também tem que dar um passeio que o pedestre possa utilizar, na famosa calçada, né, que no código a gente conhece como passeio. A calçada, ele possa utilizar aquela calçada de forma segura, que não tenha muito degrau, que seja uma calçada acessível, não somente ao pedestre, mas também ao cadeirante, que também tenha a faixa de pedestre, que ele também possa utilizar essa faixa. Então o município também tem que fazer a sua vez, ele também tem que tomar as suas atitudes para que nós, agentes de trânsito, possa ter o nosso trabalho efetivo e possa cumprir aquilo que o Código de Trânsito determina. Exato, muito bem ponderado, né, essa colocação do nosso agente de trânsito, Luiz. Luiz, no Brasil, por óbvio, como nós destacamos nesse bate-papo inicial, nem todos os municípios possuem o trânsito municipalizado. Sim. Isso é uma questão da gente ir se adequando, né? Claro que a gente, por exemplo, cita que todas as capitais já estão municipalizadas, a maioria das grandes cidades, de praticamente todos os 27 estados também. Mas precisamos avançar, porque a linha dessa novidade, né, é justamente essa. Essa municipalização, por óbvio, traz algumas vantagens ao poder público. Até nós já destacamos muitas das vantagens aqui. Mas também traz desafios. Quais são as atribuições dos órgãos de trânsito municipal já nesse contexto de municipalização do trânsito, como é Mossoró, que está ainda, vamos dizer, claro, tem um grande trabalho, mas está se adequando, é um órgão novo, não é? E, principalmente, as dificuldades enfrentadas. Olha, o Código de Trânsito Brasileiro traz no seu artigo 24 as competências do município. E também tem a resolução 66, que tem as atribuições de forma mais detalhada, as atribuições técnicas. O que o município hoje enfrenta desde 2009, e o amigo que está nos assistindo ele há de concordar, que não existe cidade desenvolvida sem mobilidade. Não existe. Então, Perfeito. se você quer que uma cidade se desenvolva, o município ele tem que tomar a rédea dessa situação. Ele tem que administrar, mas também sabendo que ele vai enfrentar muita coisa, ele vai enfrentar muita dificuldade. Uma das dificuldades que a gente sempre chama a atenção é a questão do transporte público de passageiros. Não há cidade em desenvolvimento ou que queira se desenvolver que não invista no setor de transporte. Hoje, doutor Evaldo, nós assumimos, quando nós assumimos em 2009, nós tínhamos cerca de 79 mil automóveis. Hoje a gente tem cerca de 150 mil automóveis. E o nosso setor de transporte não se desenvolveu, ele não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Então, a gente tem essas circunstâncias que a gente diz, rapaz, não tem estacionamento no centro da cidade. A gente já está encontrando pequenos pontos de conflitos de congestionamento. Isso é em função da falta de investimento no setor de transporte público, que às vezes acaba resvalando no agente que está em campo, como na nossa situação, que a gente tem aumentado bem mais as nossas dificuldades em campo, porque as pessoas vêm ao centro da cidade. Mossoró tem um costume interessante, o pessoal só quer estacionar na frente da loja, ele não quer caminhar mais um pouquinho. Me perdoe a expressão, né?
desse jeito é muita folga, né? Você É verdade. É verdade. Brincadeira você achar que em frente à loja você vai conseguir estacionamento. É muito folgado, não fica com raiva não, amigo e amiga. Nós temos que mudar essa cultura, né? Verdade, verdade. A gente pode até citar um exemplo de um colégio, eu não vou dizer o nome, mas um colégio bem conhecido no centro da cidade, onde a cerca de 200 metros tem a estação Todo das mundo já artes. sabe. Tem a estação das artes, ele pode estacionar lá, pode ir buscar o filho caminhando, que também a gente oferece ali a segurança da travessia da faixa, mas ele não quer. Ele só quer estacionar na frente. Se não for na frente... Me perdoa a expressão, é folgado mesmo, né? É folgado. Então, doutor, a gente tem a questão também da falta de compromisso do cidadão para melhorar o trânsito. Ele quer jogar apenas no município. Não o município resolve. Não dá. E Não aí dá, não dá. É impossível. Nós temos o famoso tripé. Educação, fiscalização e engenharia. Mas a educação também é do cidadão. Claro. Sim. Se não for, nós não resolvemos essa questão da mobilidade. Pode continuar. E mobilidade, a gente até sempre clama a população que participe. Chegue até o agente de trânsito, não veja o agente de trânsito como seu opositor, veja como um amigo que vai contribuir e que ele está lá para garantir a sua segurança. Chegue até ele, converse com ele, veja a possibilidade de estacionar, veja se está incorreto, veja se ele pode lhe ajudar de alguma forma, e nós estamos lá para isso. Nós não estamos trabalhando para A ou B, partido A ou B, nós estamos trabalhando para vocês, cidadão, para o cidadão moçorense. Pois é importante essa observação, né? Principalmente no tocante ao que o senhor fala que o agente de trânsito, ele não é inimigo, ele não está ali para atrapalhar a vida do cidadão, muito pelo contrário, está ali para ajudar e para garantir a segurança, né? Isso. E quando você garante a sua segurança, você garante também a segurança do próximo, né? Mas nós vamos continuar a tratar um pouco mais sobre esse assunto, agente Luiz, no próximo bloco, do Cidadania. Você que está nos acompanhando, aguarde aí um pouquinho que na volta do intervalo nós vamos continuar conversando aqui com o agente Luiz sobre trânsito. Então não sai daí que o Cidadania volta já.